Comprou ou está pensando em comprar o monitor Z340 da Concordia? Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar como utilizar ele da melhor forma possível. Com um painel VA anti-reflexo de 34 polegadas, ele traz uma curvatura de incríveis 1800R. Com uma resolução de 3440 por 1440, o Quad HD, mais conhecido como 2K, ele traz uma incrível qualidade na imagem, com 1 ms de velocidade de resposta e 165 Hz. Com um contraste de 3000:1, um brilho de 300 candelas por metro quadrado, com um ângulo de visão de 178 graus e 16,7 milhões de cores, com um sRGB de 100% de fidelidade, ele vai impressionar em tudo que você pretende fazer com esse monitor. Mas disso você já sabe sobre ele. O que a gente vai fazer agora é aprofundar nas tecnologias disponíveis no Z340 para que você faça a melhor utilização possível. Só que você tem que ter em mente que esse aqui se trata de um monitor de altíssimo desempenho. Não adianta você ter um computador de entrada, porque aí você não vai conseguir ter todas as features que esse monitor é capaz de entregar. E a título de exemplo, aqui a gente está rodando nesse monitor aqui um PC Gamer Concordia e um notebook Concordia. A gente está com um i9, tá? Um processador i9 e também uma placa de vídeo 3060, RTX 3060. E o notebook Concordia possui um processador i7 com vídeo integrado, mas ainda assim é o processador i7. Então são computadores bem potentes para conseguir extrair o máximo de tecnologias possíveis deste monitor aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre o suporte que acompanha o Z340. Ele é super dinâmico. E por que eu falo isso? Ele permite que você controle tanto o ângulo de rotação do monitor, ele permite também que você controle a altura dele e até mesmo ele permite que você coloque o monitor 100% na vertical, ok? Além disso, pessoal, eu vou girar ele aqui e aí se você puder mostrar, Raul, pra galera, ele vem com um organizador de cabos aqui na parte traseira dele. Ele possui basicamente duas peças, que é a base e o suporte. E na parte frontal ele também traz um suporte para o seu smartphone. Mas André, eu já tenho um suporte articulado, eu gostaria de utilizar o suporte que eu já tenho. Bom, o monitor Z340, ele possui uma furação VESA. Raul, mostra aqui pro pessoal. É uma furação VESA de 100 por 100, justamente onde fica preso o suporte. Aqui a gente aproveitou para desmontar e mostrar para vocês justamente como é feita a montagem do monitor no suporte. Primeira coisa que você vai fazer é colocar nessa entradinha aqui da base do suporte no próprio suporte, tá bom? Girou aqui. Ele é totalmente toolless, ou seja, você não precisa de ferramentas para fazer essa montagem. Girou, travou. Olha só que legal, galera. Super resistente. Ele é feito de um metal bem resistente também, tá bom, pessoal? Bom, para colocar no monitor, você simplesmente trava nessas entradas aqui, possui esses dois furos, você trava nele e mostra aqui na lateral, Raul. Isso, perfeito, Raul. Ele vai ter essa travinha aqui, você vai perceber, ó, travou. Aqui ele já tá travado, tá bom, pessoal? E ele também vem com esses detalhes aqui que servem para você estilizar ainda mais um 3D na parte traseira do monitor. Para colocar, é simplesmente você junta os dois e gira aqui. Você coloca nas entradinhas e gira, como você tá vendo aqui. É pouquinho que você vai girar e ele já vai ficar perfeito. Feito isso, basta erguer e pronto, o seu monitor tá montado. E vamos aproveitar que a gente já tá falando do suporte para mostrar para vocês a parte traseira do Z340. Já de cara, a gente já consegue perceber que ele traz uma iluminação RGB, que a gente sabe que dá mais FPS, né, Raul? Possui também um par de alto-falantes integrados aqui na parte superior do monitor e na parte inferior do monitor nós dispomos de 4 entradas, sendo HDMI 1 e 2 na versão 2.1 e DisplayPort 1 e 2 nas versões 1.2. Guarda bem isso porque a gente vai utilizar no momento de configurar esse monitor. E outro detalhe legal é que ele também possui uma saída P2 para fone de ouvido. Aproxima aqui, Raul. E um detalhe interessante desse monitor é que ao invés de diversos botões para você navegar pelo menu, ele dispõe de apenas um controle analógico, que mais parece o controle de um joystick. E agora eu vou mostrar para você como que você navega no menu utilizando somente o analógico. Primeiro ponto, você tem
4 direções para operar. As instruções que eu vou passar para você agora, elas são da visão de quem está de frente para o monitor e não de trás dele, ok? Apertando para a esquerda no analógico, você ativa a mira. Eu não gostei dessa mira, tem outras? Sim, o monitor possui 4 miras diferentes. Como você faz para alterar a mira? Simplesmente move o analógico para baixo. Ele mostra as miras disponíveis. São 4 miras, como eu comentei, são essas 4 aqui. E para remover a mira, basta apertar o analógico para a direita. Com o dedo no stick, você simplesmente puxa ele para a direita. E aí ele vai abrir o menu. Para você navegar para cima e para baixo, basta mover para baixo ou para cima, que ele vai para a direção que você está apontando. Direita, confirma. Esquerda, volta ou cancela. Lembra que eu comentei que era importante você recordar das entradas disponíveis? A primeira coisa que você vai fazer quando ligar o Z340 é escolher a fonte principal do vídeo que está sendo exibido na tela. Aqui a gente está utilizando o DisplayPort 1, HDMI 1 e HDMI 2 em fontes diferentes de vídeo. O DisplayPort 1 está no PC Gamer, o HDMI 1 está no notebook e o HDMI 2 está no PC Gamer também. Então se a gente abrir aqui o próprio HDMI 1, que é o notebook, ele vai exibir simplesmente a tela que está passando no notebook. Escolheu a fonte principal do seu vídeo? Lembre-se, a fonte principal é o do seu monitor principal no seu computador principal. Você pode ter até 4 computadores diferentes no mesmo monitor. Bom, escolheu sua fonte de vídeo, agora a gente vai mostrar como funciona a parte do brilho e do contraste. O processo é o mesmo. Desceu com o analógico para baixo, avançou com o analógico para a direita e aí você pode escolher aqui o brilho e contraste. No caso, eu estou com o brilho 100, apertando para a direita avança, para a esquerda volta. Vamos avançar e aí para cima ou para baixo para mudar a configuração selecionada. Ok, vamos voltar subindo aqui. O processo é o mesmo para o contraste. Direita, sobe ou desce para mover a configuração. E aqui tem o DCR. O que é DCR? DCR é a sigla para Dynamic Contrast Ratio, que significa a taxa de contraste dinâmico basicamente. Você pode manter ela ativada, ela vai fazer esse controle automaticamente de acordo com as cores que estão sendo exibidas na sua própria tela. Ou então, se você não quiser que esse contraste automático ele esteja ativado, simplesmente vem aqui e desativa. Por padrão, o monitor sempre vem com o contraste dinâmico desativado. Aqui embaixo nós temos o Back Cover Light. O que é isso aqui? É basicamente você ligar ou desligar o RGB da parte traseira do monitor. Quando eu desativo, ele desativa o RGB. E então, se eu quiser, simplesmente vou na configuração e ativo de novo. Agora que a gente já explorou todas as configurações de contraste e brilho do Z340, vamos para a parte de configuração de cor. Descendo aqui, a gente tem a configuração de gama, com 5 opções disponíveis, sendo a padrão 2.2, mas caso você queira personalizar, também consegue modificar através da navegação. Outra configuração é o modo de imagem. Então aqui ele traz 6 diferentes tipos de modo de imagem, que são presets. Basicamente ele vai mudar e adaptar todas as configurações do seu monitor para pré-definidas. Então aqui, a gente pode vir aqui pelo menu e selecionar, ou então basta voltar e apertar para baixo e ele já muda toda a configuração do monitor. Modo foto, modo filme, modo jogo, modo FPS, modo RTS e o modo padrão. O que é importante destacar? Caso você não esteja no modo padrão, qualquer outro tipo de modo, ele vai bloquear as configurações de brilho, contraste, cor. Então é importante que você deixe as configurações exatamente como você decidir. Então se você não gosta desses presets, deixe no padrão e depois você vai no menu e configura da forma que você quiser. Olha só como fica bloqueada a parte de brilho e contraste ali, ó. Ele bloqueia, tá? A configuração de cor ele bloqueia ali também. Então é muito importante que a sua configuração esteja de acordo com o que você realmente deseja para a sua imagem. Bom, eu decidi que eu não quero o modo de imagem de foto.
Então simplesmente volto para o padrão aqui e pronto. Agora ele liberou todas as configurações. E aí a gente tem aqui o HUE. O que é isso? É basicamente o controle de cores do seu monitor. Eu vou mostrar na prática para vocês, eu abri o Paint aqui, eu vou mostrar para vocês como que ele afeta a colorização do seu monitor. Basicamente, o padrão é 50. Ao baixar, ele muda todo o seu padrão de cores. Isso vai variar de acordo com a configuração da exibição das cores no seu computador. O ideal é que você permaneça com ele em 50, mas se você gosta de mudar o padrão de cores RGB, essa configuração serve justamente para isso. E aí, aqui na parte de baixo, a gente tem a saturação. Basicamente é o quão vivas essas cores serão. Você tem a opção, o 50 é o padrão, mas você tem a opção de deixar elas mais vívidas ou mais opacas, até o ponto de ficarem em preto e branco, tá bom? O ideal, o padrão, é 50. Mas se você gosta delas muito saturadas, você tem essa opção também no monitor. Eu tô falando aqui, mas eu vou deixar ela sempre no padrão para não distorcer tanto as cores, tá bom? E aqui também tem a opção de filtro de luz azul para que você consiga trabalhar até tarde ou jogar até tarde, que é o nosso caso, né, Raul? A gente pode manter o filtro de luz azul para não cansar tanto a nossa visão, tá bom, pessoal? Perfeito, a gente já mexeu em todas as configurações e aprendeu sobre cada uma delas. Agora a gente vai para a configuração de imagem. Quais são as configurações que nós temos aqui? Nitidez, para você aumentar a nitidez da sua imagem sendo exibida. A gente também tem controle de tempo de resposta para ser alto, médio ou baixo. Outro detalhe legal é a redução de ruído, para você diminuir o ruído da imagem que você está exibindo. Lembrando que tudo isso aqui vai afetar a imagem sendo exibida no seu monitor, ok? Bom, eu vou deixar essas configurações aqui, tanto o tempo de resposta quanto a redução de ruído, no máximo. Vamos para a parte de display, que trata sobre a configuração das proporções de tela. O que é isso? O que ele vem como padrão é o panorâmico, ou seja, ultra wide. É uma proporção de 21:9. É 9 de altura e 21 de largura. Lembrando que é simplesmente proporção e não resolução, não centímetros, é a proporção geral. As outras proporções disponíveis são 4:3, que aqueles monitores de tubo mais antigos era 4:3, e 1:1, que é 100% quadradinho. O ideal é que você mantenha sempre panorâmico, porque dessa forma você vai conseguir explorar totalmente as configurações ideais do seu Z340, ok? Agora na parte de áudio, ele vem com a opção de mudo. O padrão é desligado, isso significa que ele não estará mudo. Se você ativa, deixa ele ligado, ele não vai sair áudio no seu monitor. Lembrando que a configuração de volume que vem original de fábrica é 50. Se você quiser aumentar o volume do seu monitor, simplesmente sobe. Eu vou mostrar para vocês agora, nem precisa parar de gravar, Raul, pode manter. Eu tirei do mudo aqui o vídeo e eu vou aproximar. Eu tirei do mudo o vídeo e eu vou aproximar o microfone para vocês ouvirem um pouco do áudio do monitor, o Z340. Aqui a gente está com o volume no máximo, então eu vou deixar no mudo pelo monitor para você ver. Pronto, o monitor está no mudo agora. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma das configurações mais interessantes que o Z340 dispõe, que é o modo multijanela. O que é isso? Basicamente, são dois modos, ok? O Picture in Picture, eu vou abrir aqui movendo para a direita, é o Picture in Picture Mode e o Picture by Picture. Qual a diferença dos dois? Eu já vou demonstrar para vocês. O que você já percebe? A gente tem DisplayPort 1 e o HDMI 2. O que isso quer dizer? DisplayPort 1, PC Gamer. HDMI 2, PC Gamer também. O HDMI do PC Gamer e o DisplayPort do nosso computador também. Ah, eu quero que o notebook esteja com a tela principal. Lembre-se sempre de quais são os conectores e qual a fonte de vídeo que cada um deles está. Então vamos supor, eu quero que o notebook exiba a tela principal. Então você vai abrir o menu movendo para a direita e aqui na fonte de entrada, essa aqui é basicamente, pessoal, a fonte de entrada principal. Ou seja, o notebook é o nosso HDMI 1. Ativei o HDMI 1, ele vai puxar a tela do notebook.
ok? Detalhe importante, ele não puxa necessariamente a resolução padrão. Você tem que ir em cada um das suas fontes de vídeo para configurar. Nesse caso aqui, ele está puxando 1920 por 1080, ou seja, o Full HD. Mas a gente sabe que o Z340 ele é uma resolução de 2K e também ultra-wide numa proporção de 21:9. Então o que a gente precisa fazer? Indo aqui no nosso notebook, pode aproximar aqui, Raul? Eu vou demonstrar para vocês basicamente como que a gente muda essa configuração. Opa, peraí. Pode manter gravando, tá, Raul? Não tem problema não. Vamos nas configurações de exibição. E aí aqui, ó, ele tá para duplicar. Sempre que você for nas configurações, coloque para ele estender o vídeo. Por quê? Ele sempre vai nivelar por baixo. Isso quer dizer que ele vai utilizar a resolução máxima da sua tela principal, no caso aqui do notebook. Então o que você precisa fazer? Você precisa estender o vídeo. Para quê? O vídeo sendo exibido no monitor seja diferente do vídeo sendo exibido no notebook. Então aqui ele vai perguntar se deseja manter. Sim, eu quero manter essas configurações de tela. Muito bem, agora você tem duas, ó, perceba aqui, ó, mouse, eu movo para a esquerda, trouxe para cá, direita. Aqui é claro que você tem como escolher a configuração. Eu quero que na verdade o notebook vá para a direita do monitor. É simplesmente você opera movendo para a lateral aqui, ó. Não tem galho não. Pode aproximar bastante aqui, Raul, para mostrar bem certinho para o pessoal como é que faz essa configuração. Arrasta para a direita, ele vai para a direita. Você escolhe a altura específica também. Aqui eu vou aplicar dessa forma porque o monitor está à direita do notebook. Muito bem. Ele não está configurando, não está aparecendo a resolução ideal do ultra-wide. O que isso pode ser? Vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo, que é importante que você tenha uma configuração boa para poder extrair o máximo que o Z340 pode oferecer? Se não aparece para você a resolução ideal, ou seja, 2K do ultra-wide, provavelmente o seu computador não tem a potência suficiente para rodar. Outro detalhe que é importante a gente destacar, originalmente ele tem no DisplayPort uma taxa de atualização de 165 Hz. Agora, se você utilizar o cabo HDMI, lembrando, 2.1, não pode ser inferior, senão ele também não vai atingir uma taxa de atualização ideal, ok? Se você coloca um 2.1 para frente, ele vai conseguir exibir até 120 Hz no HDMI 2.1, DisplayPort 1.2 para frente, ok? Isso é importante vocês saberem, porque senão vocês vão colocar aí um cabo HDMI muito antigo e ele não vai conseguir nem sequer mostrar a resolução ultra-wide. Se você tiver aí um vídeo integrado de um processador antigo, ele não vai ter a capacidade de rodar uma resolução ultra-wide também. Então é importante. Isso você tem que ter em mente. Se não aparece o seu computador, ou o seu computador precisa de um upgrade, ou o seu HDMI, como o monitor, o Z340 vem com DisplayPort, o DisplayPort ideal para você utilizar, se você for utilizar HDMI, precisa ser de 2.1. Tá bem explicado, Raul? Eu vou mostrar para vocês agora basicamente o que acontece quando a gente coloca um computador sem muito poder de processamento, seja em vídeo ou seja do próprio processador para o monitor Z340. É o seguinte, eu vou tirar aqui do HDMI, ok? Aí vocês podem ver ali, ó, desligou, beleza? Ele provavelmente vai puxar, ele puxou a outra tela conectada. Vou tirar aqui o notebook Concordia e eu vou puxar outro notebook aqui para vocês verem, tá? E aí eu vou conectar o HDMI. Você vai ver que a resolução disponível para ele, ela não é a mesma que apareceu para mim, ou seja, um ultra-wide para o monitor. Bom, agora a gente vai puxar o nosso notebook, a imagem do notebook. Então a gente vai aqui na fonte de entrada principal, que esse aqui é o geral na Picture in Picture, e a gente vai selecionar o HDMI 1. O que vai acontecer? Como o notebook não suporta ultra-wide,
ele vai basicamente esticar a imagem. Aqui é uma proporção de 16:9, aqui é 21:9. O que acontece? Ele distorce e ele deforma a imagem, esticando ela o máximo possível. Se nós viermos aqui nas configurações, aqui, Raul, eu vou pedir para você aproximar bastante da tela, porque eu vou mostrar basicamente a configuração de tela. Configurações da tela. E eu vou mostrar para vocês, Raul, só mostra aqui, para você ver a diferença desse aqui para esse aqui. Olha como fica o sistema, ele fica esticado, super esticado, olha. Justamente porque a resolução não é comportada. Agora, Raul, pode aproximar bastante, eu vou descer e a gente vai para resolução. Olha só a resolução recomendada, pessoal, 1920 por 1080, que é a máxima. Lembrando que a resolução nativa do monitor é 3440 por 1440, ou seja, 2K numa proporção de 21:9, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Basicamente o seu vídeo vai ficar todo esquisito, a sua tela vai ficar toda esquisita. Então o ideal é você fazer o quê? Tenha um computador de alto desempenho para que você consiga rodar tudo o que você deseja nas configurações ideais do Z340. Bom, eu coloquei o notebook Concordia com o i7 de volta aqui na bancada e eu vou mostrar para vocês agora a resolução disponível que fica para ele. Novamente, a fonte principal do vídeo, HDMI 1, que já está conectado ali, né? E agora eu vou mostrar para vocês a configuração de vídeo disponível para ele. Joguei para cá, pode mostrar aqui, Raul. Opa, vamos para as configurações de exibição de tela. E aí eu vou jogar pro monitor aqui. Beleza, vamos para a segunda tela, só para identificar vocês, a 2 e a 1 aqui, beleza? Vamos lá então, eu vou descer aqui, olha a resolução recomendada disponível, 3440 por 1440, o ultra-wide 21:9 em proporção. Então, vocês já viram a diferença de um PC bom, com o cabo correto, HDMI 2.1, para um PC que não é tão bom assim. Ele não vai conseguir extrair o melhor do Z340. Beleza. Além disso, o modo Picture in Picture também traz algumas configurações, como por exemplo o tamanho das janelas. Você tem 3 tamanhos disponíveis: a janelinha grande, a janelinha média, que é a padrão, e a janelinha pequena. Então fica uma janelinha pequena aqui. Além disso, você escolhe também a posição. Se você quer no canto superior direito, no canto superior esquerdo, no canto inferior direito e no canto inferior esquerdo. Por padrão, ela vem no canto superior direito, ok? E aí aqui a gente tem a opção de trocar. O que é essa opção? Ela funciona tanto no Picture in Picture quanto Picture by Picture. Ela basicamente inverte as telas. A tela que está aqui vem para cá e a tela que está grande vai para pequena. Lembrando, resoluções ultra-wide, tanto na janelinha quanto na janela grande. Agora, a gente vai mudar para o modo Picture by Picture. Picture in Picture significa, basicamente, a tela sobre uma tela. E o Picture by Picture é a tela ao lado da tela, né? Para resumir a história. Vamos lá, então. Picture by Picture. Vamos mudar aqui multijanela, Picture by Picture Mode. Esse aqui é o que mais confunde as pessoas. Por quê? Ele traz uma resolução diferente para as duas telas. Lembrando, isso aqui, ele divide o monitor em 2 monitores diferentes. Pode tanto ser o notebook quanto o PC, ou as duas fontes podem vir do mesmo computador. A gente vai explorar melhor isso agora. Como que funciona? Basicamente, ele traz uma resolução de 1720 por 1440. Aqui a gente já vê um vídeo ultra-wide, ou seja, ele fica com essas bordas esquisitas aqui, que é no nosso PC Gamer Concordia. Eu vou minimizar ele e a gente vai para as configurações do nosso monitor. Eu não vou salvar aqui. Vamos para as configurações de vídeo. Deixa eu só puxar aqui, pessoal. Eu vou puxar a outra tela do próprio PC Gamer para a gente ver as configurações. Então a tela principal vai ser o DisplayPort 1 e a segunda tela, que é no modo multijanela, vai ser
vai ser o HDMI 2, que é o PC Gamer também. Muito bem. Aqui a gente tem duas telas diferentes, que é o DisplayPort e o HDMI do nosso PC Gamer. Se a gente quiser, a segunda tela é essa aqui, ela pode ser o notebook, ela pode simplesmente duplicar o DisplayPort, simplesmente a gente selecionando qual vai ser a nossa tela selecionada para o multijanela. A tela da direita é a segunda tela, a tela da esquerda é a tela principal. Quero mudar somente a tela principal, vem aqui na tela da esquerda, no caso é uma tela só, né, pessoal, mas ela divide em dois, por isso que eu estou falando tela da esquerda. Vem na tela da esquerda, que aí seleciona a sua fonte de vídeo. Eu quero que seja o nosso notebook. Selecionei o notebook e ele vai simplesmente duplicar a imagem para cá. Olha só que legal. Beleza, vamos voltar somente para exibir o PC Gamer. Eu vou jogar para o DisplayPort sendo a fonte principal, DisplayPort 1. É bom que vocês já veem como funciona, né? Muito bem. Trazendo aqui, ó, dá só uma conferida como funciona para trocar de tela. Bem legal, né, galera? Vamos aumentar aqui, maximizar. Ele já vem com a configuração de vídeo recomendada, 1720 por 1440. Um detalhe importantíssimo. E os ícones estão muito grandes, os ícones estão muito pequenos. Ele provavelmente vai configurar desse jeito aqui todo esquisito, a tela muito grande. Então você simplesmente vem aqui e coloca para escala ficar do seu agrado. A gente aqui deixa em 125%. Fica mais, como é que eu posso dizer, legal de conseguir enxergar para não ficar tudo muito grande. Para o lado direito da tela, ou seja, para a tela 2, a gente está com as configurações da mesma forma. Elas podem ser diferentes? Sim, elas podem ser diferentes. A tela 2 a gente pode deixar em 200%. Aí aqui a gente tem a previsão do tempo, tudo fica... peraí, não mostrou. Tudo fica maior, olha só. Agora vamos deixar em 125%. Padrãozinho para os dois casos, para as duas telas. Um detalhe que é preciso ressaltar para esse monitor. Os hertz dele, o padrão é 165 no DisplayPort e 120 no HDMI 2.1. Porém, quando se trata de Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, o máximo que ele suporta são 60 Hz. Não importa qual você vai estar, qual das telas você vai estar utilizando, sendo das entradas, sendo DisplayPort ou sendo HDMI, o máximo que ela vai comportar são 60 quadros por segundo, ok? Você até pode aumentar a quantidade de quadros, porém você sacrifica em resolução. Bom pessoal, agora vocês já entenderam como funciona o Picture by Picture no Z340. Então, quais outras configurações desse modo multijanela a gente tem? Apenas um, que é o de inversão, troca, funciona da mesma forma do que o Picture in Picture. Ele inverte as telas. Uma coisa interessante para a gente destacar é que no menu ele tem essas duas opções aqui, Window 1 e Window 2. O que é esse Window 1 e o Window 2? É basicamente janela 1, janela 2, tela 1, tela 2. Aqui ele diz a resolução que cada janela está operando e a frequência em Hz, ou seja, a taxa de atualização que cada janela está operando. As duas estão operando em 60 Hz, ou seja, exibindo até 60 quadros por segundo, numa resolução de 1720 por 1440. Quando eu clico em trocar, tá vendo aqui, ó, DisplayPort 1, HDMI 1, DisplayPort 1, HDMI 1. Cliquei em trocar e ele vai inverter a ordem das janelas. Carregou o HDMI, perfeito. Vamos abrir o menu. E aí ele exibe aqui HDMI 1 e DisplayPort 1. Ok, depois do modo multijanela, a gente vem aqui para o OSD, que é basicamente o controle do nosso menuzinho, o sistema operacional do seu monitor, basicamente. A gente tem linguagem, já vem com o padrão Brasil. A gente tem a posição horizontal do seu menu, você consegue personalizar. A posição vertical do seu menu, você consegue personalizar. Lembrando, pessoal, que o padrão é sempre 50, ok? E também a transparência em porcentagem. O padrão dessa aqui é 20, tá bom? Para ela ficar um pouco translúcida. A gente também tem o tempo
máximo que o menuzinho fica, de 100 segundos até 5 segundos, ok? Vamos deixar em 100 segundos para ele não desaparecer? E aí, é claro, a gente tem a rotação do menu. Mas para que serve a rotação do menu? Pessoal, basicamente, caso você vire o seu monitor na lateral, vamos supor em 90 graus, ele gira em 90 graus o seu menu, basicamente. Tá bom, pessoal? Então essa é uma função muito legal para o menu, para que ele se adapte a todos os tipos de setups. Muito bem, falamos dos menuzinhos e do menu, e agora a gente vai para as configurações finais. Pessoal, aqui a gente tem 3 coisas, tá? A primeira é reiniciar. É o quê? Você volta para os padrões de fábrica da Concórdia. Fez alguma coisa, não sabe o que aconteceu? Vem aqui, clique em outro, clique em reiniciar e ele vai reiniciar toda a configuração de fábrica do seu UZ340. Muito bem, aqui ele está puxando a tela do nosso notebook, a tela principal do notebook. Vocês percebem que ela está em 1920 por 1080. Vamos mudar. Eu quero que a fonte principal seja o DisplayPort 1, ou seja, ok. Como voltou as configurações de fábrica, vocês estão ouvindo um pouco do som do jogo. Deixa eu puxar aqui para vocês. Ele já vem com o sonzinho ativado. Vou desativar aqui o som, no caso o áudio mudo. Vou ligar. E aí aqui, em outro, ele liberou. Vocês perceberam que antes ele estava bloqueado as configurações de HDR FreeSync? Por quê? Quando você usa o Picture in Picture ou Picture by Picture, ele simplesmente bloqueia essas configurações. Então, quero ativar o FreeSync, vem aqui, clique em ligado, ele vai ativar o seu FreeSync. Ele também tem a opção aqui, deixa eu baixar, do filtro HDR10, tá bom? Você pode utilizar o filtro HDR ou detectar automaticamente quando o seu Windows utiliza o HDR. Então, você pode ativar ou desativar ou manter ele automático para a parte de exibição de cores. Bom, pessoal, a gente explorou os mínimos detalhes sobre ele, então eu acredito que não tenho mais dúvidas sobre como ele funciona. Mas talvez você ainda tenha uma outra dúvida. Simplesmente coloca nos comentários que a gente vai responder e tirar todas as dúvidas necessárias sobre o UZ340. Galera, o UZ340 é um monitor super completo e eu tenho certeza que ao utilizar ele, você vai concordar com a gente. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais vídeos informativos como esse e até mais!